A doutora Soraya, de São Paulo, ela tem ela tem no Facebook e no YouTube. Eu fui convidado para gravar agora essa semana. Ela tem um canal, enfim, na página dela, chama Direito do Trabalho em 1 Minuto. Né? E é um canal que funciona muito bem, porque ninguém mais assiste mais do que 1 minuto hoje. Né? Se eu estivesse entre amigos, eu até falaria o que não se assiste mais de 1 minuto. Mas ninguém assiste mais de 1 minuto de absolutamente nada, digamos assim. Né? Então, esse canal chama Direito de Trabalho de 1 Minuto. E é muito curioso, você veja, eu estava conversando com ela essa semana, a doutora Soraya, muito querida, aliás, ela me falava o seguinte, alguns professores, eles extrapolam, se empolgam, né? A pessoa se empolga. Então fica lá, 2 minutos e 10, ninguém vê. Ninguém vê. No dashboard aparece direitinho. O que faz sucesso é de 1 minuto. Então só... Assim, a comunicação mudou muito, né? As pessoas estão ouvindo muito podcast. Baixa podcast, ou tá mesmo com 4G no carro, ouvindo podcast. Tem no direito, tem um muito famoso, um professor da Federal, que é o Salvo Melhor Juízo, né? Muita gente conhece já. Bom, a gente viu aí o caso lá daquele assassinato daquele menino em Guaratuba, né? Também teve uma grande repercussão, é enorme o negócio, mas dependendo do assunto, da natureza, né? É que em geral a gente trabalha com coisas muito áridas, né? Vamos combinar também. Mas quando há um interesse um pouco maior, assim, o jeito que você faz, só que o jeito a gente aprende fazendo. Quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão aprender o melhor jeito de fazer. E as pessoas dão dicas, assim, sabe? É muito curioso, assim, você não percebe e é a execução que faz o negócio dar certo. Isso para mim está muito claro. Então, a dica que eu dou é testes. Façam testes, mas realmente, se for vídeo, 1 minuto tá bom, gente. Tá? Vamos lá. É o seguinte, eu só trouxe aqui um panorama, tá, de Legals e Law Techs, tá? Para a gente entender que a gente está num momento de expansão. Eu poderia ter trazido aqui de Agrotech, poderia ter trazido aqui de Fintech, mas a B2L, que é a Associação Brasileira, elas têm um radar lá, e a gente tem... discussões e empresas ou protótipos de empresa de vários tamanhos e de vários nichos. Né? A resolução online de conflitos é algo que está muito na moda hoje e é capaz de estar assim, a gente estar ali no vale da desilusão daqui a pouco e começar a ter aí as altamente rentáveis. Algumas delas já se tornaram muito rentáveis, até porque teve uma que no desastre da Mariana conseguiu ganhar uma conta muito grande para fazer os acordos. Então você começa a ter aí uma vertente tecnológica que começa a funcionar. Detalhe, gente, quando a gente fala em resolução online de conflito, eu não estou falando de inteligência artificial, não, tá? Eu estou falando que a mediação ela acontece online, ou mesmo às vezes arbitragem, mas nesse caso mais mediação mesmo, para a gente chegar a um denominador comum e as pessoas sentirem que seus conflitos foram resolvidos. Né? A gente vai ouvir ainda muita coisa, a gente vai falar sobre inteligência artificial, mas muita coisa que se fala ainda é lenda, é caro fazer inteligência artificial, é caro pegar e fazer jurimetria, né? Tem questões aí curiosas hoje em dia que a gente podia até pensar em França, que está proibindo, criminalizando, que é uma bobagem criminalizar. Acho que quanto mais a gente conseguir ter abertura, clareza e maturidade para discutir tecnologia, sociedade de direito, melhor. Então, aqui isso vai ficar com vocês, mas a gente tem aí gestão de escritório está bem avançado também, né? A gente tem empresas paranaenses nisso, enfim. Veja, a gente tem ali uma porção de empresas de gestão de escritório, enfim. Isso aqui é mais para a gente conhecer mesmo. A jurimetria que eu acho que existe um longo caminho, eu tenho certeza, existe um longo caminho para fazer previsão de risco, análise de risco de decisões judiciais. Um longuíssimo caminho, né? Então a gente tem que cuidar com que as pessoas gostam de vender sonhos e eu não estou aqui para fazer isso com vocês. Bom, aliás, só jurimetria, não posso deixar de falar, talvez um dos maiores especialistas em jurimetria no Paraná, se não o maior, juiz do Tribunal Regional do Trabalho aqui da 9ª Região, não do tribunal, mas enfim, ele é Dr. Lourival Barão, tem a dissertação de mestrado dele na PUC é sobre jurimetria, está disponível aí no Google. Só colocar o nome dele e é muito interessante. E ele é da escola da magistratura, né? Da Matra, né? Isso,
Mas é um craque aí e a gente tem a aventurança de tê-lo aqui na Escola da Matra para compartilhar com a gente os conhecimentos. Mas sobre jurimetria, não posso deixar de citar o Dr. Lorival Barão. Aqui, não. Legal. Manda. Posso falar um negócio da B2R que eu lembrei? Uhum. Como a gente está com público misto, né, hoje? Como a gente está com público misto, às vezes os escritórios de advocacia acabam tendo mais contato por serem os consumidores, né, desse tipo de produto, mas o judiciário, os servidores também podem ter bastante interesse. O que a gente observa nessas law techs, que são geralmente empresas de inovação na área jurídica, a gente tem um grande foco de jurimetria, analytics e jurimetria, que isso que o Rodrigo falou, do fenômeno, inclusive, da França. Mas a gente tem muita questão que envolve automação e gestão de documentos. Então, hoje, por conta dos diversos sistemas que ainda não estão padronizados de protocolo, né? Vocês vão falar isso depois? Uhum. E aí, o que eu ia comentar, a outra curiosidade é que existe a outra ponta, que eu não sei se vocês vão comentar, que é a fuga do judiciário, que são as startups, as empresas, para o sem processo, o reclame aqui, e como você resolveu o judiciário. Ou seja, a gente observa que isso está nas duas pontas, tanto para facilitar ou inovar a relação que a gente tem com o judiciário, quanto para fugir com o judiciário. Então, quando vocês forem abordar essas law techs, fazer essa curiosidade aí entre esses dois mundos diferentes. Tá bom. É só a gente não vai citar nome de empresa aqui, por questões óbvias, né? Não vou fazer propaganda. Gente, vamos para uma parte prática agora, rapidinho, que foi um pedido, inclusive. Olha só, se você não sabe algo, tá? Em vez de você buscar no grupo do WhatsApp, você pode usar uma coisa do Google que eu acho sensacional, que é a função define. Vamos lá no Google, gente. Vamos lá no Google, por favor, nos seus celulares. Gente, coloca lá, define 2 pontos. E pode dar um espaço ou não, ele acho que aceita dos 2 jeitos. Coloca lá, algoritmo. Foi o que o Dr. Cássio falou aqui. E vamos ver o que sai lá quando a gente coloca algoritmo. Vocês veem que sai uma definição matemática e técnica, inclusive tecnológica. Gente, essa função aqui, ela é muito bacana, tá? Porque ela resolve a nossa vida. Não sei o que é machine learning. Tá, o cara às vezes vai te levar para o Wikipedia, mas ainda assim o Wikipedia é melhor que o grupo do WhatsApp, né, gente? Então, assim, a velocidade você tem uma informação bacana. Essa função aqui, assim, para o mundo de tecnologia, não adianta a gente querer aqui esgotar o tema. Então, e vocês vão, por mais que a gente fale um monte de coisas, vocês vão precisar buscar fontes. Essa é uma forma bacana de buscar fontes relevantes. O Google ele consegue trazer isso para a gente, tá? Então, ó, outra coisa importante do Google, tá, gente? Já usaram a ferramenta de busca avançada? Sim ou não? Sim? Cara, gente, usa a ferramenta busca ali, ó, do lado onde tem ferramentas ali, usa, vai ali, clica, vai vir assim, quero do último ano, quero as coisas mais recentes, quero só em inglês, né? Você vai conseguir uma série de coisas, só quero PDF, você consegue através do busca avançada. E mais, se você colocar busca avançada Google, vai vir um monte de coisa. Você pode refinar a sua busca em algo que é relevante em tecnologia. Porque assim, tecnologia é um mundo. Se a gente colocar, às vezes, sem você usar a ferramenta busca avançada, vai vir muita coisa que é muito popular, mas que é inútil para quem é pesquisador, para quem está estudando, para quem precisa tomar uma decisão. Essa é uma forma simples, mas muito útil para a gente ter alguns conceitos rapidamente quando a gente precisa na cabeça. Beleza, gente? Agora uma brincadeira. Vão nesse permita.me. E quando alguém, algum dia, pegar e pedir para você assim, mas o que é algoritmo? Em vez de você falar para o cara ir para o Google, você vai fazer o seguinte, você vai no permita.me, vai escrever lá, define 2 pontos no Google lá agora, vai aparecer a telinha do Google. Né? Define 2 pontos, algoritmo, e ele vai te gerar um link. Quando ele gerar o link, vejam lá o que acontece. Vocês cliquem no link. Você manda isso pro teu amigo, pro teu colega. Você não sabe o que é algoritmo? Pô, tá aqui, ó. Vá ao Google, vou te ensinar a pesquisar. Beleza? Então a gente pode agora, inclusive, ajudar os outros a pesquisar
uma pesquisa mais qualificada do que ter que ficar respondendo perguntas muito simples que o Google nos ajuda. Para vocês testarem depois, eu deixei aqui realidade aumentada. Também é um termo bacana aí, que a gente, né, não precisa perguntar para mim, está lá no Google. Gente, vamos para uma parte divertida agora aqui, tá? Que é o impacto das redes sociais. Vocês lembram no começo que eu falei que existe a lei dos retornos acelerados e isso faz que a gente, as redes, elas acabam fazendo que a gente mude mais rápido, ou que as comunicações se tornem mais eficazes e mais rápidas. E as redes sociais, hoje nós temos várias delas, elas fazem isso de várias formas, né? A primeira delas que a gente vai tratar um pouquinho, bom, primeira coisa, né, plataformas digitais. Curiosidade, plataformas digitais, do jeito que a gente pensa no Brasil e que a gente tem pensado como operador do direito, é um jeito diferente do que os europeus estão pensando, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui para vocês vão ver o Airbnb, para nós é plataforma digital. Pelo menos nós temos conceituado assim. Para os europeus é comércio eletrônico e vai ser enquadrado na legislação de comércio eletrônico. O regramento é comércio eletrônico, não é plataforma digital. Para os europeus, o que entre as várias coisas que caracterizam uma plataforma é quem pega e comanda, quem diz qual é o preço. Para eles, o Uber é uma plataforma porque o Uber diz que o preço é tanto. Então ele tem dominância sobre o preço. Então é uma plataforma digital. No caso do Airbnb, como quem estabelece o preço é a própria parte que está lá dentro, eles entendem que não é que o que vai incidir é comércio eletrônico. Mas isso é uma curiosidade, né, de direito, que eu acho que também tem que falar um pouquinho de direito aqui, né? Mas aqui a gente vê que são temas que não são assim tratados de uma forma teológica. São tratados de uma forma racional, que se discute e que se cria. Então, e aqui o que eu acho importante, quando a gente vai falar em plataformas digitais, é que nós estamos construindo os entendimentos todo o tempo, certo? Por exemplo, Facebook. Se alguém pega e publica uma mentira, você vai lá e compartilha. Cabe responsabilidade civil para você? Cabe, né? E qual que é o valor que eu vou estabelecer isso? Como é que eu poderia pensar e doutrinariamente o valor? Depois que eu compartilhei, quantas pessoas compartilharam de mim? Quantas pessoas curtiram? Quero ver que o Facebook determine, peço ao juiz que ordene o Facebook a me entregar todas as pessoas que viram a publicação a partir daquilo, para eu poder aferir o dano moral. Posso fazer isso? Eu não sei, a gente tem que construir esse mundo. Mas a gente vê que tem implicações, plataformas e relações tem implicação política, tem implicação jurídica, tem implicação também de comportamento, ainda mais agora com essa normativa que pode vir a sair, né? O importante, gente, o que eu acho... Agora sim, tem uma coisa que quando a gente vai trabalhar... E veja, falei que todos nós somos pessoas públicas, né? Como é que a gente usa o Facebook de uma maneira que seja saudável para a gente? Veja, o Facebook tem um interesse, nós vamos falar sobre os interesses dele ainda, tá? Então ele está toda hora te monitorando. Tudo que você faz está sendo monitorado. Ele provavelmente sabe melhor sobre você e como você decide do que você mesmo, né? Mas como é que eu faço? Eu tenho uma relação saudável com isso, democrática, participativa, e que ainda assim eu sinta que a minha liberdade de expressão está garantida, né? Gente, aquilo lá, né, pôr em comum, né? O que é comunicar? Comunicar é pôr em comum. O que eu quero pôr em comum? Que é meu, está no meu íntimo, e que faz sentido eu pôr em comum para uma comunidade. Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente não é mais imprudente, né? A arte da prudência, né? Eu sei que os magistrados, a prudência é um valor muito arraigado e graças, né? Ainda bem que isso é assim. Eu gostaria que os nossos colegas advogados tivessem mais prudência no uso das redes sociais, confesso aqui para vocês, e acho que é importante que a gente cada vez mais discuta isso com essa clareza, né? Qual que é a prudência que eu vou ter para usar uma rede social como o Facebook, né? O que eu vou pôr em comum, né? Que ideias que são importantes e relevantes para mim, para minha comunidade, que eu discuta. A gente começa a ser mais responsável, a gente começa a ter melhores resultados, inclusive de comunicação e de imagem que nós temos, né? O Facebook é uma rede muito complicada, gente. Como eu falei, eles estão sempre monitorando tudo. Então, a gente vai falar em segurança ainda, né? Mas vamos lá imaginar que às vezes você pesquisou uma passagem, está ferrado, né? Uma passagem de avião, né? Vai ser bombardeado com um monte de produtos sobre com relação à passagem mesmo. Pesquisar num site, por quê? Porque está toda hora captando informações de você do seu computador, né? Bom, o Airbnb. Airbnb é uma rede
comercial, vamos dizer assim, no sentido em que a gente vai trabalhar, mas eu quero alugar um apartamento, um quarto, né? Quantos de vocês já usaram Airbnb aqui? Só para ter uma ideia. Tá? Gostaram da experiência? Tá? O Airbnb tem um negócio que é curioso. Como é que eles conseguem pegar e manter a qualidade? Eles têm comunidades. Tá? Gente, nós aqui somos uma comunidade de operadores do direito. A gente pode nem ter essa consciência. Talvez se a gente tivesse consciência, a nossa relação se construiria mais rapidamente. OAB, TRT, a gente conseguia ter uma consciência que nós temos que pegar e evoluir o direito juntos. Isso aqui pode ser o início de uma comunidade. Nós, juntos, operadores do direito, entendemos que o trabalho é algo importante e vamos tentar trabalhar, construir o direito do trabalho de uma forma que seja bom para empresas, bom para o trabalhador, bom para o governo e bom para toda a sociedade. Isso é um sonho que a gente poderia fazer. O Airbnb faz isso. Existem comunidades das pessoas que alugam as casas. Eles aprendem junto e vão melhorando junto. É uma experiência gamificada, super bacana. Trabalhar com comunidade é extremamente difícil, gera um desgaste, porque é muita energia que você tem que usar para que as pessoas consigam realmente entender e se comportar de acordo com a comunidade, né? Mas é uma rede que está em expansão. Em alguns lugares ela já foi cortada, inclusive. Tem sempre a tecnologia ela não vem sem ser, ela sempre vem e fratura temas, né? A União Europeia faz o seguinte: toda vez que um tema, cada estado eles percebem que pensa diferente, eles não fazem regulamento não, eles só fazem diretivas, ou seja, vamos pensar aqui que cada um tem que seguir esses parâmetros, mas cada estado vai regular do jeito que quer. Quando eles entendem que há mais consenso, eles fazem regulamento. Eles falam que existem temas que são fraturados, ou seja, há muito conflito ainda, não há um entendimento consensual, então eles daí jogam lá para uma diretiva, cada estado tem a liberdade de fazer como quer. Mas aqui o caso do Airbnb é um desses, né, que tem um certo problema com relação a conseguir entender se cabe ou não um tipo de negócio desse, né? O Uber. Bom, o Uber, como a gente falou, é uma rede social? Não é, mas é uma plataforma. Tá? E é uma plataforma que é um tipo de relação, eu acho que você vai falar um pouco sobre isso, né? Relação de trabalho, como é que é a relação de trabalho sobre o Uber, né? O que é uma plataforma, gente? Vocês já pararam para pensar para nós hoje? Bom, do ponto de vista negocial, plataforma é quando eu consigo, a função da plataforma é conectar um cliente e um prestador de serviço e que eles se deem bem a relação ali dentro, que eles não vão fazer essa relação fora dali, certo? Que é o grande risco. Quais são as duas coisas que o cara que vai criar uma plataforma tem que saber? Que ele tem que fazer isso de uma forma que tenha credibilidade e que seja vantajoso para os dois lados, e que aqueles dois, a melhor forma deles fazerem aquela contratação seja pela plataforma. Para vocês terem uma ideia, tem um pessoal, eu mentorei, mentoro um negócio muito assim, né, também, e tem um pessoal de uma startup lá do Pará, que é o Minerva, que é negócios caseiros, tipo conserto de casa, tudo, de mulher para mulher, tá? Tipo, há mulheres que não se sentem confortáveis em ter homens estranhos nas suas casas. Então elas preferem que uma mulher venha e conserte. Eles estão em fase agora de conseguir dar esse match, de adequar o prestador de serviço ou a prestadora de serviço com a usuária. Legal, gente? Deu para entender aqui o que é uma... Né? E aí, como é que ficam as relações de trabalho nisso, gente? Quais são, né, questões tributárias? Como é que fica? Né? Já tem que pensar isso, construir. Comprei meu livro. Tá tudo lá. Gente, LinkedIn, essa é uma rede que... Aí é rede social de novo, é uma plataforma também. Gente, cuidados do LinkedIn, que eu acho que é importante aí, aqui para a gente que é operador do direito. Tem, assim, tipo, o LinkedIn é uma ferramenta que pode ficar muito chata. Se você só ficar falando de você, se você só ficar dizendo o quanto você é bom, né? Eu acho que o LinkedIn a gente podia começar a pensar como aqueles curadores de conteúdo fazem, né? O que é relevante, de novo, eu pôr em comum no LinkedIn, que é uma rede profissional, que seja feita a matéria que eu julgo, que eu estudo, que eu trabalho, e que eu possa compartilhar e discutir com as pessoas. Porque é aquela coisa, né? Não fale. Quando a gente vai aprender sobre como escrever contos, tudo na faculdade de jornalismo, eles dizem, não conte, mostre, né? Então, em vez de eu contar quem eu sou, eu mostro quem eu sou através daquilo que eu estou discutindo. Eu acho assim, até para quem quer ter uma presença mais forte em mídias, assim. E, gente, assim, a gente em geral tem medo que venha a retaliação dos haters.
depois que você mostra como que você age com os caras, e que você não vai perder a calma, e que você vai ser respeitoso, os caras vão embora. Ou você tira eles, explica isso. É muito tranquilo. Só explica o que é hater. Aqueles odiosos que odeiam você e que querem sempre discutir tudo porque você está errado e porque ele viu num grupo do WhatsApp e ele tem um link, aí você pede para o cara mandar link e ele não manda, né? Porque ele quer, na verdade, pegar e defender algo que às vezes é indefensável. Digo, às vezes, por respeito às pessoas do ódio, né? Mas o LinkedIn é uma rede muito bacana para a gente pegar e expressar ideias do ponto de vista profissional. Tá? Advogados, operadores do direito de um monte de profissões, de todo tipo, estão no LinkedIn. Muita gente da tecnologia, que a gente tem que debater mais, está no LinkedIn. Né? E a gente tem que... veja, a gente falou em algoritmo, vocês acabaram de ver aí no Google, através da função define, que é o que significa algoritmo. Né? A gente tem que treinar o algoritmo com a gente. Tá? Uma coisa importante, a tecnologia a tecnologia é um ator também, ela muda nosso comportamento. E se a gente não ficar esperto, ela muda nosso comportamento para pior. A gente começa a achar que a gente é um blogueirinho, e que a gente tem que ficar colocando foto do nosso cotidiano, do nosso prato de comida. Né? Não sei se vocês fazem isso, me perdoem se fizerem, né? Mas é um ponto de vista pessoal. Assim. Eu acho que a gente pode fazer mais com a rede social e ela pode ser transformadora do ponto de vista da sociedade. E é para isso que eu sempre vou lutar. Que a gente consiga, através dessas ferramentas, ter uma vida mais rica, mais densa, mais interessante. E isso é possível se a gente treinar os algoritmos que nos tragam coisas relevantes, que as pessoas que não são relevantes, ou que têm esse tipo de comportamento, o Instagram é um troço bacana, gente. No Instagram você pode ir lá silenciar a pessoa. Você não precisa nem pegar e excluí-la. Isso te resolve um monte de problema na família. Já pararam para pensar nisso? Né? Veja, tipo, vocês forem no meu Instagram, vocês não vão ver uma foto minha, assim, ou raras fotos que eu estou num lugar, assim. Eu gosto de arte de rua, eu tenho um monte de foto de arte de rua. Né? Eu posso expressar algo que também sou eu e que não é exatamente a minha profissão. Porque nós somos todos mais que nossas profissões. Né? Nós também temos um espaço de compartilhar aquilo que nós somos de uma maneira que nos deixe felizes, porque nós somos legais também. Faz sentido isso, gente? Eu estou louco, estou falando bobagem aqui. É uma pessoa que faz isso muito bem, que é um influenciador digital. Hoje tem os influenciadores digitais. Número 1 do LinkedIn é um brasileiro, é o Ricardo Amorim. E o Ricardo Amorim, o LinkedIn dele é muito legal justamente por conta disso. Ele não fica dizendo que ele vai falar no Manhattan Connection. Graças a Deus. Uma coisa importante tá, sobre influencers. Né? Uma hora, algum de nós aqui, por algum acaso, porque isso é muito golpe de sorte também, vai conseguir conectar e se tornar um influencer. Tá? A gente tem que tomar cuidado, e não é o caso do Amorim. Pô, o Amorim ele realmente tem uma relevância enorme hoje no Brasil. O que ele fala é sempre muito relevante. Mas às vezes você tem alguns influenciadores que não tem toda a estatura do Amorim e começa a publicar assim, pô, estou trabalhando no sábado em casa. Oh, meus parabéns! A primeira pessoa que... Pô, primeira vez que o cara está trabalhando no sábado em casa, né? Não, calma, né? A gente tem que ter um senso também, assim, do que é relevante, né? E do que é até estético, né? Tipo assim, pô, será que fica feio ou não eu fazer isso? E às vezes a gente erra, tá? Não quer dizer que a gente não possa errar. O que a gente tem que errar é que nem startup. Erra cedo, aprende e não erra mais. Né? A gente tem que ter essa clareza, assim, né? Por isso que ler literatura, gente, é super relevante. Porque a gente aprende forma de fazer as coisas, a mão do texto fica melhor. Não precisa ser literato, tá? Porque a internet aceita tudo, né? Mas a gente pode sim, ter um cuidado estético que vá elevando isso. Tem uma rede social, na verdade não é uma rede social, é uma ferramenta de comunidades aqui que é de um paranaense, é uma startup chamada Betacode. Tá? Ele até vai lançar um livro agora, acho que daqui a 2 meses. Betacode. Então, betacode.com. Tá? É bem bacana e são comunidades ali dentro. O Sebrae tem comunidade ali dentro. E eu converso muito com um amigo meu, Luciano Calil, ele diz o seguinte, que a comunidade ela é formada, e a linguagem dela é formada pelo seu fundador, da forma como ele escreve. Então as pessoas vão se pautar, como o fundador está escrevendo, isso é intuitivo, tá? A reação das pessoas vai ser de acordo com aquilo que a pessoa que está dando exemplo faz, o influenciador faz, o cara que é o dono da comunidade, ou que está fazendo a gestão da comunidade, porque comunidade é um negócio bacana, as pessoas vão se sobressaindo e vão se tornando também donos da comunidade. Não existe um dono, às vezes, de uma comunidade, mas existe
um grupo de pessoas que fortalece a comunidade. Mas aqueles primeiros textos que o cara escreve lá, nas primeiras semanas, vão ser extremamente relevantes para o nível de discussão da comunidade. Faz sentido isso, gente? Se eu ficasse falando um monte de bobagem que vocês iam sair bem também aqui, ou, né? Legal, Instagram, gente. Instagram é uma rede que busca ainda um modelo de negócio rentável, não é uma startup, é uma empresa enorme, né, do Facebook, e ela trabalha muito com fotos. Nós temos tido problemas com... existe uma discussão hoje internacional do Instagram, que é as redes sociais estão em crise, tá, gente? Mesmo o Facebook está buscando se tornar mais privado que público, porque as experiências públicas têm dado dor de cabeça para eles, inclusive com vazamento de dados que se tornaram discussão da eleição presidencial americana, sobre comportamento humano, né? E a ideia, inclusive, algumas ideias que se aventam, que o Instagram passe a parar de colocar lá quem está curtindo. Porque uma coisa somos nós aqui, que viemos antes da internet, né? Ou pelo menos, me desculpe, me perdoe os mais jovens que vieram, quando nasceram já existia internet, né? Mas a gente tem a gente tem um relacionamento com rede social diferente de millennials, mas muito diferente. Millennials trabalham em redes sociais e muitos deles ficam chocados que ninguém curta as fotos dele. Isso causa transtornos na escola, que o amigo foi para a Patagônia e ele não foi. Tá? Nós não temos esse problema, né? A gente, né, enfim, né? Eles ficam chocados que todo mundo é feliz e ele não é feliz. Daí ele tem que pegar e ficar mostrando que é feliz. Não conte, né? Não mostre as coisas de uma outra forma, né? Mas para ele é muito difícil isso. Então essas redes estão em reflexão constante de como que elas vão pegar, continuar relevante, porque como eu falei, a gente está sempre... É um ator, nós estamos modificando o algoritmo, modificando nosso comportamento ao mesmo tempo, e na interação todos mudam, né? E como que a gente consegue, e como que eles vão conseguir pegar e manter a relevância, né? Existe uma saída do Facebook enorme, existe uma migração para outros tipos de conteúdo. Uma das tendências que o Rohit Bhargava fala que nós temos esse ano é a fadiga das modinhas, sabe? Lá nos Estados Unidos o pessoal está ficando cansado de modinha, ou seja, fazer yoga tomando cerveja, né? Que a gente viu aí uma moda esses dias, aí um pessoal indo para aula de yoga, toma cerveja e faz yoga, né? Então, É uma moda boa. para quem gosta, né, de yoga e para quem gosta de cerveja, talvez seja uma forma interessante de dar uma relaxada no pescoço, né? Enfim. Mas o Instagram ele tem essa visão mais de fotos, é uma rede de fotos, e a gente também pode decidir. Muita gente usa, os escritórios usam muito bem isso para falar com o seu público, porque como está muita gente lá e que não tem um interesse específico de foto, ou seja, que a foto não é o objeto, mas é o que a foto diz, né? Tipo, não é a foto pela foto, foto preto e branco, bonito, artística, né? Tem gente que entra para outras coisas, para falar com a sua comunidade, e está tudo certo, né? O uso das redes sociais, quem decide qual é nós que fazemos. E os escritórios trabalham muito isso com seus clientes. Eu acho que para a divulgação de ideias do judiciário pode ser extremamente relevante, há um interesse crescente no Instagram como ferramenta de marketing social, né? Só uma questão do Instagram, que é uma tendência hoje. O Instagram, quando ele foi vendido para o Facebook por uma parte chuteira em mais 56 bilhões de dólares, ele nunca tinha dado lucro. A empresa hoje ela não é feita para dar lucro. Antigamente a gente fazia uma empresa para dar lucro. Hoje a empresa é feita para agregar valor, quer dizer, para ela começar a valer mais. No momento em que ela foi vendida para o Facebook, e ela foi criada por brasileiros, lá no Vale, é uma empresa brasileira, apesar de ter sido criada fora, mas é uma empresa criada por brasileiros, que aliás estão lá até hoje, ela nunca tinha gerado aqueles posts patrocinados e tal, ela nunca tinha gerado lucro pro criador. Mas ela tinha gerado o seu valor intrínseco, até pelo qual ela foi... Então, número de usuários. Assim, número uma de coisa usuários, importante, tá, gente? Quando a gente vai falar em startup, nem sempre é dinheiro que está trazendo. O teu nível de crescimento, a quantidade de pessoas que estão ali, o tempo que as pessoas passam, a economia da atenção. Isso tudo vai fazendo, vai explicar, vai dando valor. Hoje muitas dessas empresas startups, elas não criam
situações no qual ela pode dar lucro imediato, ou se quer dar lucro, mas ela tem potencial para que o modelo de negócio dela no futuro dê lucro. Hoje vale muito mais você ter pessoas conectadas a... Aliás, tem um site, inclusive, na internet, que diz quanto é que vale o teu perfil. Se você botar o teu perfil lá, o teu perfil vale, tipo, $56. Prefiro não saber, melhor não saber. Ou seja, daí ela faz isso, através do algoritmo lá, quantas pessoas estão efetivamente conectadas a você e também essas pessoas que estão conectadas a você, qual que é o volume de informações que elas geram. Ou seja, você pode vender o Instagram lá. Quem que eu estava vendo esses dias? Acho que Ivete Sangalo tem 53 milhões de seguidores. Imagina o preço de um perfil desse. Evidentemente que ela não vai vender, mas... inclusive, por vezes, reparem que a gente recebe solicitações, pessoas para seguir a gente, para que a gente siga elas, que tem umas fotos bonitas ali e tal. A gente acaba esquecendo que seguiu, mas, de repente, só nesse movimento, a pessoa conseguiu lá seus 50 mil seguidores. O que ela faz? Ela agregou preço. E depois a gente recebe, o seu perfil tal mudou o nome para tal. Era um perfil de futebol. De repente, ele mudou um perfil de venda de flor. Ou seja, o rapaz vendeu o perfil por R$100 mil, que era um perfil que já tinha. E ele troca a identidade do perfil. Então, isso é curioso, são novos modelos de negócio que a gente, às vezes, nem repara que existem. Nova economia, né? Gente, vamos falar um pouquinho, rapidamente aqui, ó. Tudo isso que a gente falou de redes sociais e plataformas... Eu tenho uma dificuldade, desculpa, pode ser, eu sei que é muito básica a pergunta, mas me parece que eu tenho um pouco de dificuldade nisso. Veja, você falou com relação que o Instagram é do Facebook, o Facebook é da Google. Não. O Instagram é do Facebook. O WhatsApp também é do Facebook. Foi um movimento que eles fizeram. E a relação da Google, por exemplo, essas informações que contém numa e contém noutra, tá? Então, eu tenho, por exemplo, eu participo do Facebook, participo do Instagram, uso constantemente o Google, né? Tenho e-mail do Google, né, que é o Gmail, enfim. E essa conexão de informações, ela existe? Pode existir. O que acontece? Você hoje... Veja, o Google ele trabalha com uma parte dele aberta para desenvolvedores também poder utilizá-lo, né? Vocês provavelmente algumas vezes já pegaram assim, quer entrar com a sua conta do Google, numa rede social ou num site. Algumas informações do seu perfil estão sendo compartilhadas. Antigamente, o Facebook ele deixava mais aberto ainda, você podia fazer uma série de coisas assim, com ele. Você só pode pegar, você tem que usar sua conta, ou ele permitia você usar sua conta e a pessoa tinha que curtir ainda a página. Se não curtir, depois ele foi mudando a relação dele, sabe? Mas você usa um e-mail do Facebook, algumas informações, ou do Google, algumas informações do seu e-mail vão ser partilhados com o Facebook nesse caso, né? É natural. No Instagram é a mesma coisa, entrar com uma conta Facebook, né? Isso se tornou um padrão. Por quê? As pessoas cansaram de fazer novas contas com novas senhas. Eu tenho certeza que uma vez por mês, pelo menos, vocês pegam e trocam a senha de alguma coisa. A não ser que vocês tenham na parede do escritório a senha de cada rede social ou de cada coisa que vocês façam, né? Mas é natural, assim, que você comece entrando no mundo desse, ou você está resetando senha, ou você está entrando com uma senha de algum aplicativo que se usa bastante, né? Poxa, olha o poder dos caras, né? Entrar com a sua conta Facebook, né? Sim. E o LinkedIn, ele é autônomo. Comprado pela Microsoft. Exato. O LinkedIn é uma rede mesmo, é uma rede que ainda acho que tem muito que evoluir. Ela trabalha com dois tipos de perfil, um que você não paga e o que você paga para você ter. E aí, assim, o que é pago pode ser de várias formas. Pode ser para empresário, pode ser RH, pode ser empreendedor. Você tem várias formas de pegar e ter um perfil pago no LinkedIn. Daí ele vai tentar te proporcionar a melhor experiência dentro daquele nicho que você escolheu, né? Isso é bem relevante porque o cara está tentando te vender uma experiência de valor, entregar valor.
Toda semana os caras me mandam lá assim, você agora conseguiu aí ter mais... você conseguiu ter um mês grátis para degustação. Isso é uma... como eu não tenho tempo para ficar muito nisso, eu vou adiantar, uma hora eu vejo com isso aqui. Mas é uma forma da gente testar, porque eles provavelmente vão te dar dashboards de quem está interessado no seu perfil e tudo mais. Para profissionais liberais é super bacana. Para talvez, às vezes, quando a gente trabalha com uma sociedade de classe também. Né? Ou quando a gente tem supondo que eu vou criar uma... veja, assim, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná tem LinkedIn. Certo? Acho que os órgãos públicos começam a entrar no LinkedIn. E é relevante, porque você começa a ter um contato com o público que você não teria antes de uma outra forma. E se a gente está num processo de abertura e de discussão democrática, a gente não pode ter medo das redes sociais. A gente tem que trabalhar com elas de uma forma sempre muito consciente. Né? Às vezes, órgãos públicos têm medo de serem enxovalhados. Gente, pela minha experiência, já trabalhei 2 anos com inovação na área pública. Isso é muito raro acontecer. É muito raro. Porque você vai ditando qual é o relacionamento que você vai ter. E as pessoas aprendem, elas são espertas para isso. Né? Além dessa troca de... Tem uma outra questão, que é uma questão que está sendo discutida agora, principalmente com a GDPR europeia e a LGPD brasileira, que é essa questão de captura de informações. Eu vou dar um exemplo extremo, mas agora eu estava num congresso lá no Chile. Tinham 350 pessoas do mundo inteiro, eram 8 painéis ao mesmo tempo, a cada hora, e eu estava assistindo a palestra de uma pessoa, de um polonês, daí eu fui olhar o Facebook e ele me apareceu como sugestão de amizade. A pessoa que estava ali dando palestra, que era um polonês, que não tinha nenhuma relação comigo, nenhuma interseção de amizades, me apareceu como sugestão de amizade. Só mais uma coisa. Pinterest e Tumblr são de quem? O Tumblr tinha sido comprado pelo Yahoo, se não estou enganado. Só para dar um esclarecimento para os colegas, tem um levantamento da ONU, 75% dos juízes do mundo usam redes sociais. E as mais usadas são o Pinterest e o Tumblr. Que para nós aqui no Brasil, né, é Facebook, Instagram, né, o próprio... Facebook, Instagram, o próprio Twitter, né, que nós usamos bastante. Mas, em âmbito mundial, as redes mais expressivas são o Pinterest e o Tumblr. Quantos aqui tem Pinterest e Tumblr? Muito bom. É curioso, eu acho que o Yahoo comprou o Tumblr. Eu não tenho certeza agora, mas eu acho que sim. O Pinterest eu não saberia dizer não. Bom, de etiquetas sociais a gente já falou, meu tempo está terminando. Eu vou falar um pouquinho sobre os impactos das redes, mas já que a gente falou em segurança digital, vejam isso aqui, gente, tá? Seu smartphone escuta o que você fala durante conversas. Uma matéria de 2018. Usei a ferramenta do Google para pegar aí 1 ano, mais ou menos. Peguei só as últimas coisas, né? 2 anos, agora eu não lembro. Mas o seu smartphone escuta o que você fala durante as conversas, beleza? Google rastreia você mesmo com o histórico de localização desativado. Ou seja, as informações, os nossos celulares, eles são dispositivos que têm uma série de componentes para georreferência, geolocalização, conexão para pegar e captar som, ambiente, né? A gente já ouviu falar muito sobre isso, tá? Assim, é difícil dizer. Eu fui fazer uma pesquisa mais ampla. É possível pegar e captar som sem você estar desejando? Isso é possível. Do ponto de vista tecnológico, hoje né? É feito? É difícil dizer. Independentemente se sim ou se não, tá? Tem uma coisa importante a gente entender com relação ao Facebook, já que você estava falando. Né? Essa matéria, inclusive, foi o Dr. Cássio que me sugeriu de dar uma olhada. E é uma coisa, assim, o algoritmo, quando eu falei para vocês que é o algoritmo do Facebook, entende vocês melhor do que vocês mesmos, nós melhor do que nós mesmos, é uma baita de uma realidade. Talvez, e é muito provável, que o Facebook não precise ficar ouvindo você para saber o que você está fazendo, onde você está. Provavelmente ele pega algumas informações, você fez uma foto, o cara também fez uma foto, ele já agrega essas informações e o algoritmo dele te traz aí ele como uma possível pessoa que você está, inclusive, conhecendo. Eles, independentemente
do que eles estão captando. O algoritmo é tão poderoso, ele está toda hora te rastreando, seja no celular, seja no computador. Vocês já ouviram falar nos cookies, né? Que são pedaços de texto que na verdade, registram, que os sites mandam para os seus computadores e ficam registrando o que a gente faz, onde a gente entrou e tudo mais, e fica mandando essas informações lá para a base de dados dos caras. Se você for entrar hoje, está falando da LGPD, em qualquer site da União Europeia, vem lá um aviso. Né? Tipo, como que os caras resolveram isso? Não pode, você tem que avisar o cliente. Sempre aparece lá, nosso site usa cookies. Sério? Você tem razão? Tem certeza? Né? Então, assim, usa-se, mas eles têm que avisar que usam e vão utilizar aqueles dados para alguma coisa. Eles falam que é para melhorar a sua experiência com o site. Tá? Bom, o que é importante a gente saber assim com relação à segurança digital? Eu acho, gente, o seguinte. Eu acho que a gente não vive mais num mundo em que o privado era respeitado. E eu acho que sempre vai ter uma competição. O cara diz hoje que, a gente estava falando contrato digital, né? Ou então mesmo blockchain. Blockchain hoje não é quebrada, mas e um computador quântico quebraria? Em quanto tempo teremos um computador quântico? Qual outra tecnologia vai vir para pegar e substituir o blockchain? É um jogo de gato e rato esse negócio, né? Eu acho que a gente tem que ter as discussões, avançar em contratos inteligentes, torná-los populares, advogados têm que aprender a fazer, juízes têm que entender como a dinâmica deles para entender quais princípios vão pegar e já vão ser de antemão aceitos. Declaração de vontade. Se um contrato é inteligente, ele pega e toma uma decisão no meio do caminho, se isso é declaração de vontade, você já deu uma declaração prévia de vontade lá atrás. Essa discussão está morta hoje, ninguém mais tem. Mas já se teve. Como é que ficava a declaração de vontade e o contrato inteligente? São questões que nós vamos sempre discutir, certo? O que eu quero dizer assim, com relação à segurança digital nisso o mundo vai continuar rápido e cada vez mais difícil de a gente acompanhar. Então a gente vai ter que aprender as coisas com mais tranquilidade e vai ter que ter uma certa prudência em como a gente interage com rede social. Né? Vira e mexe a gente vê fotos íntimas sendo expostas. Né? Talvez seja o caso de a gente entender mesmo se a gente precisa lidar com isso, pegar e fazer essas fotos. Tem gente que vai dizer que sim, tem gente que vai dizer que não, mas é uma forma que a gente pode estar exposto de alguma forma, gente. Então, eu acho que nós, principalmente nós que estamos operando direito, temos que ter um certo cuidado com isso, cuidado com a forma, inclusive, que nós falamos em redes sociais privadas, como o WhatsApp, podem depois um dia nos atingir de alguma forma. Às vezes só um embaraço, às vezes não, às vezes pode ser uma coisa maior. Às vezes é uma bobagem que dentro de um contexto que a gente fala é uma coisa, mas vai ser lida e vai ser interpretada por outras pessoas como uma outra coisa, certo? É um momento que a gente tem que ter muito, assim, tem gente que vai dizer que o mundo ficou mais chato. Eu vou dizer o seguinte, não, nós estamos ficando mais prudentes, entendendo que nós temos que ter um outro nível de maturidade com relação às redes. Faz sentido isso, estou dizendo para vocês? Né? Eu só queria terminar aqui com algumas coisinhas, algumas questões que nos trazem. Questões jurídicas tem de monte. Vocês estão vendo, todo dia a gente tem uma questão nova, falando com tecnologia e rede social e direito, né? Nem preciso dar exemplo isso aqui, tributário, Thaís falou muito bem ali, ó. A primeira coisa que veio foi, né, regulação tributária, né? Depois vamos pensar em investimento, né? É uma discussão trabalhista, plataforma, gente. Aqui vai falar sobre isso bastante, né? Estudou esse negócio. Direito à honra. Gente, direito à honra, como é que a gente lida com o direito à honra, direito à intimidade, privacidade, né? Veja, nós estamos num momento curioso discutindo LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e tem gente achando que tem que pegar e reduzir a esfera do que são dados públicos, da lei de acesso à informação. É possível ou não é? Como é que fica isso quando a gente vai pensar lá à luz da teoria geral do direito? Entendeu? O que é público vai continuar público, gente. O que tiver interesse público tem que continuar tendo interesse público. A LGPD em nenhum momento pega e ofende, vai reduzir a esfera pública, e não pode. Nós, como sociedade transparente e democrática, não podemos deixar isso acontecer. Liberdade de expressão. Né? O direito à mentira existe? É possível o direito à mentira? O Cass Sunstein escreveu um livro chamado A Verdade sobre os Boatos. Ele diz o seguinte, não, se violar a cláusula democrática, não existe direito à mentira. Não existe, ainda mais em rede social, que é um propagador violento disso. Não existe direito. Não pode violar a cláusula democrática, não pode pegar e subverter a democracia. É uma visão. Okay? Privacidade, liberdade econômica, a mesma coisa. A gente tem que promover a liberdade econômica para que a gente consiga ser um país próspero. Certo? O Estado, ele é um promotor de bens sociais. Para um Estado democrático de direito, que eu acho que é onde nossa Constituição lá... Nossa Constituição é boa, tá, gente? Temos que pegar e reforçar o valor da Constituição.
Quando a reforma vem por lados que estão muito opostos, radicais, boa coisa não vai vir daí. Qual que é o grupo que vai ser poderoso para poder fazer isso? Independentemente de qualquer posição política de qualquer pessoa, certo? Existem grupos poderosos de direita e de esquerda nisso. A Constituição ela é boa, ela foi feita num momento importante. Não há ruptura constitucional para a reforma da Constituição, gente. Faz sentido isso? Né? Privacidade e intimidade. Bom, beleza. Opa, o que temos aqui? Aqui do lado. Bom, quando você está numa rede social e é de graça, você é o produto, tá, minha gente? Fica ligado com isso. Ou seja, os caras estão toda hora captando informação sobre você para vender coisas para você. O Facebook faz isso com uma maestria. Né? Os cookies, se entrar no Google, digitar qualquer coisa, passagem... outro dia, digitei para aqui, eu queria uma passagem de uma específica companhia. No minuto seguinte, gente, veio um monte de coisa só daquela companhia. Meu Deus do céu, o que é isso? Sabe? Tipo, pode dizer, por favor? Em relação ao que você tinha comentado e que daí vem a se repetir aqui. Quando você fala que o perfil tem um valor, vamos supor no Instagram, o teu perfil tem um determinado valor. Se a rede, né, eles têm acesso a todas as minhas informações, aos meus seguidores, esse valor seria em relação ao quê? Você teria direito a vender isso e seria um acesso a quê, se ele já tem acesso a isso? Excelente pergunta, né? No seu caso, se for um influencer, existe uma... Vamos supor que tem um negócio muito bacana de umas meninas aqui, que é só sobre maquiagem. Sim. Certo? Elas conseguem o número de seguidores que ela tem de interações, porque não é só ser seguidor, não. Esse troço foi ficando cada vez mais complexo em questão de marketing digital. Existe uma série de parâmetros, interações, quanto que as pessoas estão vendo e que elas podem pegar e mostrar, por exemplo... Daí aí a marca pode pegar e decidir, a marca decide, bom... E a marca faz testes, que nem hoje o pessoal usa as técnicas de startups. Se eu puser R$10 mil para ela, quanto que eu tenho de retorno com base do que vem delas, com base do que vem das outras? Será que vale mais a pena eu pegar e dar dinheiro para quem, pôr dinheiro no influencer daquele meu nicho de mercado, que tenha 2 milhões de seguidores, muito dinheiro, ou eu pulverizar para quem tem 10 mil e vários? Essas discussões estão todas sendo feitas nesse momento. Mas daí, no caso, daí a rede social não tem nenhuma ingerência em relação ao que ele vai fazer com os... Dela não tem participação, né? A rede social ela vai ter... que a sua pergunta tem indiretamente dois vieses, ela né? Vai ter, né? Pelo que daí vai fazer propaganda na rede, mas Exato. Pelo que... Ou aquele que usa a rede vai comercializar, não, né? Não. Daí não é um benefício para o influencer ou para quem que está produzindo conteúdo. Mas como é que as redes ganham dinheiro? Publicidade e venda, conversão de venda, certo? Facebook, muita divulgação, é quase como se fosse um jornalão, né? Tanto que foi o principal concorrente, Facebook e Google foram os principais concorrentes dos jornais e que quebraram muito jornal, porque 1/3, alguns jornais até mais, da fonte de riqueza que vinha era de publicidade, né? 1/3 era classificados, também acabou essa receita, e o outro terço é de assinatura. Então, para alguns modelos de negócio aqui do Paraná eram assim. Não sei como está hoje. Mas a rede ela tem esse poder de distribuição da informação. Então, você paga para ela pegar e te distribuir. Para você ter uma ideia, uma vez chegou um encanador na minha casa e falou assim, como é que você soube sobre mim? Eu falei, pelo Google. Ele, tá. O investimento que o Google estava fazendo sentido para ele. Pelo encanador. Tá, gente? Ou seja, ele estava lá pagando e estava fazendo sentido para ele pegar e ter cliente. Então, eles conseguem pegar e direcionar o lead do cliente com mais facilidade e isso tem um baita de um valor. Legal? Bom, outra coisa, né? Reputação artificial, a compra de seguidores, né? A gente ouve, assim, existe um mal-estar nas redes sociais. Comprar seguidores faz sentido ou não faz? Eu acho que, agora é um chute, tá? Futurista lá, aquilo que eu falei que não podia fazer. Né? Eu acho que no tempo os caras vão se estrepar com isso. Porque talvez essa coisa evolui tão rápido que os influencers não tenham, talvez, mais a bola toda do que eles tiveram até agora. Só que a gente não sabe dizer como que isso vai ser exatamente. A gente sabe, por exemplo, que hoje no YouTube, se você tem... o YouTube, na verdade, é um parceiro de alguém que produz vídeo, produz conteúdo. Tá? Se você tiver 1 milhão de visualizações, ele vai colocar lá propagandas e com base no que ele tiver de receita, ele também vai te dar um pouco de dinheiro. Certo? Tem gente que vive disso. Né? Enfim, mas eu não sei, é muito difícil dizer quanto vai durar isso. Talvez isso se aprofunde, talvez não. Né? Vai depender muito do comportamento da massa de pessoas que usam redes sociais.
Economia da atenção. Quanto tempo vocês gastam no Instagram? Quem tem Instagram aqui? Vocês sabem que tem uma ferramenta lá que vocês veem quanto tempo vocês gastam, né? Na ferramenta. Adoro aqui, eu estou reduzindo enormemente. Existem aplicativos, tá? Hoje em dia existe uma tendência desse ano que é detox tecnológico. Tá? Daqui a pouco vocês vão começar a ver um monte de retiro que você deixa o seu celular na entrada. Olha lá, fazendo previsão de novo, mas é uma previsão que é mais recente. É possível que isso aconteça. As pessoas estão começando a ter aplicativos no celular para reduzir o uso de redes sociais. Tá? Bom, aqui a gente está falando, acho que aqui eu falei tudo. Cookies a gente comentou um pouquinho, né? É um marketing digital agressivo. Pode ser agressivo, pode ser suave. Eu acho que o pessoal, uma coisa que tem incomodado todo mundo é essa agressividade quando você procura um livro e vem um monte de anúncios para aquele livro. Né? Tipo, isso eu acho que os caras vão ficar mais espertos e tem que ser mais suave. Tá? Eles vão... Assim, gente, a gente está falando, não existe almoço grátis. Né? A gente vai usar a internet de graça, a gente vai acabar tendo que lidar com esse negócio de uma maneira que seja saudável para a gente. Eu acho que a gente vai ter que começar a entender como é que a gente lida com isso com consciência, com clareza. Tá? Ah, beleza, o Facebook está me entregando isso aqui, mas eu não quero. Né? Ou talvez eu saia do Facebook. Pode ser uma coisa que cada vez eu penso mais. Não sei como é para vocês. Né? Realmente, porque a gente pode começar a viver num momento... existe uma... As redes sociais, elas são traiçoeiras de uma coisa. Não é porque você tem milhões de seguidores e muitas curtidas que você é uma boa pessoa. Ou que a tua visão ela é relevante. Porque talvez no mundo real ela não continue não sendo relevante. Então a gente tem que conseguir entender como que a gente realmente se torna relevante para uma comunidade. E cada vez mais, inclusive o Facebook já entendeu isso, por isso que está fechando e querendo transformar tudo, trabalhar muito a comunidade. Eles já falaram na declaração de vontade do Zuckerberg do ano passado, como é que a gente começa a se tornar uma comunidade real, de gente que partilha de novo coisa em comum, porque nós estamos fraturados. Então a gente tem que conseguir voltar a ver o que nós temos de comum e dar valor para aquilo que é comum. O que faz a gente entender a democracia brasileira? Quais são os valores básicos que nenhum radical de qualquer matiz ideológica vai poder pegar e assumir e tentar subverter? O que faz a gente uma democracia? Né? Algoritmos preditivos, isso aqui vai melhorar a gente, tá? Falha de segurança, cada vez mais a gente vai ter algoritmos melhores para prever comportamentos, tá? Inevitável, você vai falar um pouco sobre isso agora, né? Bom, falha de segurança a gente já falou um pouquinho também, né? Cada dia a gente vê um tipo diferente de falha de segurança, dessa lei global, seja brasileira, seja em nível mundial. As etiquetas a gente já falou também. Era mais ou menos isso que eu tinha para lidar com vocês. Eu vou terminar dizendo o seguinte: a tecnologia vai cada vez mais permear todo o nosso trabalho, tá? Todas as nossas coisas. Tá? E isso e cada vez mais informações sobre nós vão ser tomadas, sejam médicas com chips, tem gente colocando chip hoje em dia no braço. Tá? Teve um guri até de uma startup aqui que colocou chip, liga o carro dele, certo? Então, é isso que faz. Ele chega, abre o carro e liga o carro. Isso é isso que faz hoje. Mas logo, logo vamos ter informações médicas ali. Batimentos cardíacos, temperatura do corpo. Começa com coisas básicas e vai melhorando. Sobre essa lei eu já falei. O grande lance importante a gente entender a lei dos retornos acelerados é que ela é exponencial, ou seja, é muito rápido. E daí eu quero fechar só dizendo que qual que é o papel do operador do direito, tá, minha gente? Qual que vocês acham? Porque, veja, o mundo fragmentou, o poder está fragmentado, existe um livro muito importante para se ler que se chama O Fim do Poder, do Moisés Naim. Aconselho a todos a ler esse livro, tá? Mas eu queria que a gente entendesse qual que é o papel do operador do direito. E que papel nós, como sociedade, como comunidade de operadores do direito, nós queremos que o direito tenha na democracia brasileira. Com isso eu fecho. Tá? Eu agradeço a vocês, meus contatos estão aí, muito obrigado.